A intenção hoje é fazer uma revisão breve, uma atualização da infecção pelo SARS-CoV-2 e a doença que é causada por essa infecção, a COVID-19, para a Liga de Infectologia de Botucatu, junto com a Liga de Dermatologia, hoje, dia 11 de agosto de 2021. Estou me apresentando formalmente, eu sou chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, sou também coordenador de Covid-19, membro da linha de frente no atendimento a pacientes Covid-19, tanto na esfera pública quanto privada, em enfermarias, em ambulatórios, pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu sou consultor especial para a Covid-19, ocupando também o mesmo cargo de consultor pela Associação Médica Brasileira para a Covid-19 e participo do Ministério da Saúde no grupo técnico para a elaboração do PCDT, do protocolo de Covid leve. Hoje nós vamos rapidamente falar sobre a epidemiologia da Covid-19 no mundo e no Brasil e os efeitos da vacinação. Vamos discorrer a respeito da fisiopatologia e as formas clínicas da Covid-19 e como está o atual estado da arte do manejo diagnóstico e terapêutico dessa doença. Então, hoje, nós estamos há cerca de 1 ano e 5 meses de pandemia. Infelizmente, já temos mais de 200 milhões de casos confirmados desde que a pandemia foi declarada lá em 11 de março de 2020 e, infelizmente, também mais de 4 milhões e 300 mil pessoas acabaram evoluindo para óbito, isso dados recentes da pandemia. E nesse contexto, com 4 milhões e 300 mil óbitos, a Covid-19 se situa como a quinta doença, a quinta pandemia que levou a mais óbitos na história, pelo menos recente, conhecida da humanidade. A primeira, a varíola, depois a peste negra, a gripe espanhola, a epidemia do HIV/AIDS, que ainda continua em andamento também, e, em quinto lugar, a Covid-19. O Brasil, ele infelizmente acumula o segundo lugar no ranking mundial de número absoluto de óbitos, com 565 mil óbitos em dias de hoje, chegando muito próximo dos Estados Unidos, em que pese que os Estados Unidos têm uma população bem maior do que o Brasil. Provavelmente nos próximos meses o Brasil vai se tornar o país com o maior número absoluto de óbitos, e isso, infelizmente, aconteceu por uma série de fatores, e podemos elencar aqui a questão da falta de um discurso único político em relação à prevenção, uso de máscara, distanciamento social. Isso foi, infelizmente, temas de polêmica muitas vezes, e sabemos que essas medidas restritivas são extremamente eficazes. E também um outro fator importante é a questão do atraso no início da vacinação, na compra de vacinas, o que também levou a um acúmulo excessivo de óbitos, juntamente com uma apologia de medicações que não têm eficácia contra a Covid-19. E por esse e outros fatores, o Brasil, infelizmente, ocupa esse triste ranking na taxa global de óbitos no mundo. Mas, devido a uma resposta tardia, mas uma resposta que está acontecendo finalmente em termos de vacinação, vocês podem observar que o Brasil teve nitidamente 2 picos. Aqui está representado o período mais recente, mas o último pico, a segunda onda, foi entre março e junho de 2021, a primeira onda um pouco mais atrás, por volta de junho, julho e agosto de 2020, nós tivemos média móvel de óbito próximo a 3 mil óbitos por dia, e devido ao avanço da vacinação, finalmente nós estamos vacinando no ritmo que sempre gostaríamos, né? Pela capilaridade do SUS, hoje, cerca de 1 milhão de pessoas ao dia recebem doses de vacina Covid. Essa média móvel de óbito finalmente alcançou uma queda consistente, uma queda linear, e já há alguns dias nós caímos abaixo da média móvel de 1.000 óbitos. Não é algo para se comemorar, porque 1.000 óbitos por dia ainda é algo muito alto, mas pelo menos serve de alento. E se a vacinação continuar avançando, a projeção é que esse número vá caindo cada vez mais, uma vez que as vacinas vêm principalmente no sentido de mitigar, de atenuar as formas graves, diminuir o risco individual de evolução
para a Covid hospitalar, para a Covid que necessita de oxigênio, ou mesmo para óbito por Covid. Em termos de vacina, então isso fica muito claro, essa é uma informação oficial do Ministério da Saúde, que finalmente está trabalhando na questão de aumento da adesão da população brasileira à vacina, além de estar, finalmente, depois de muita discussão política, está comprando os insumos, as vacinas, né? Veja que o título é justamente esse: o aumento da vacinação reduz os óbitos por Covid. Nós temos hoje, dados super recentes, uma redução de 67% na média móvel de óbitos desde abril, desde que a vacinação começou a engrenar. Então, é uma relação completamente proporcional, de forma indireta, mas proporcional. Quanto mais eu aplico vacinas, o número de óbitos vai caindo por conta desse efeito que a gente tem de mitigação de risco para Covid grave ou mesmo fatal nas pessoas vacinadas, isso quer seja qualquer vacina que nós estejamos falando, né? Então, nossa expectativa é que o número de vacinados aumente bastante e que a média móvel vá caindo em relação ao número de óbitos, hospitalização. A gente sabe que o número de casos não vai ser impactado da mesma forma, uma vez que, principalmente em relação às variantes de atenção, que são mais transmissíveis, a variante Gama, que circula predominantemente no Brasil, e a variante Delta, que está chegando, já é uma variante que circula com alta predominância em algumas cidades, nós temos uma alta transmissão. Então, vai haver uma dissociação do que a gente conhecia no passado. Um aumento do número de casos, antigamente era procedido, depois de algumas semanas, de um aumento de hospitalização e óbito. Provavelmente essas curvas vão se dissociar no futuro. Falando um pouco mais da Covid-19, é uma doença que ela é causada pelo SARS-CoV-2, um vírus RNA, que tem como principal proteína de interesse a spike, que é uma proteína que se liga, é uma estrutura que se liga ao receptor de angiotensina 2, presente em diversas células do corpo humano, e principalmente na mucosa respiratória, então, na mucosa do nariz, na mucosa da orofaringe. Uma vez que existe essa ligação da spike e da proteína S com o receptor de angiotensina 2, de ECA2, esse vírus, então, ele consegue adentrar a célula. E uma curiosidade, né? A maior transmissibilidade das variantes se dá pela maior afinidade da spike com o receptor. Então, uma vez que o vírus faça a ligação, ele entra, faz o seu ciclo no citoplasma de diversas células do corpo humano, mas aqui estamos falando da primeira infecção, do início da infecção, e esse vírus, então, ele se replica, é captado por células apresentadoras de antígeno, que fazem parte da resposta imune inata, e essa célula apresentadora de antígeno vai determinar uma resposta imunológica. Primeiro, pelo braço de resposta imunicelular, ativando linfócitos T-helper, TCD4, que por sua vez produzem uma série de citocinas, principalmente interleucina 2, interferon alfa, que vão ajudar a resposta imune citotóxica mediada por linfócitos TCD8 a destruir as células infectadas. Por outro lado, a ativação dos linfócitos TCD4, T auxiliadores, também vai fornecer subsídio para os linfócitos B produzirem os anticorpos neutralizantes. E se essa resposta for adequada, o indivíduo vai ter uma doença leve. Uma doença leve que cursa com tosse, dor de garganta, expectoração, nariz escorrendo ou nariz congestionado, perda do olfato, perda de paladar, dor de cabeça, febre, dor no corpo, mal-estar, dores musculares, artralgia, muitas vezes anorexia, diarreia, náusea e vômito. Então, isso é todo o conjunto de sinais e sintomas que pode aparecer na primeira fase da Covid e que cerca de 90% dos pacientes fica somente nessa fase. Isso na história natural da doença. Com a vacinação, nós vamos transformar muitas pessoas que iriam evoluir para as formas mais graves em uma doença mais leve. Existem alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles é o período de incubação, que é aquele que o indivíduo exposto vai demorar para apresentar sintomas. Ele varia de 2 a 14 dias. Então, após a exposição, o indivíduo pode demorar para iniciar os sintomas no mínimo de 2, no máximo de 14 dias, e é por isso que um indivíduo exposto, numa situação de risco, por exemplo, que teve contato próximo, sem uso de máscara, sem distanciamento social, ele deve aguardar 14 dias para verificar se vai iniciar ou não os sintomas. Isso é o período de incubação.
Já falei um pouco da questão da resposta imune, naquele slide, aqui está de uma forma mais detalhada, com a produção das citocinas pelos linfócitos T, helper, TCD4, depois a ativação de mediadores inflamatórios, que vão ativar os linfócitos TCD8 e também os linfócitos B na produção de anticorpos. Isso se transforma também numa memória, células de memória que ficam eternizadas, tanto com linfócitos B quanto linfócitos T, que podem ajudar numa infecção futura. Então, como a gente discutiu, cerca de 85 a 90% das pessoas vão ter um quadro ou assintomático ou oligossintomático respiratório, com aqueles sinais que a gente discutiu de infecção de vias respiratórias altas, que parecem muito resfriado comum, às vezes um pouco mais intensos, uma síndrome gripal, ou até mesmo pacientes com uma pneumonia leve, com sintomas de síndrome gripal e caso façam uma tomografia, você vê lá um acometimento de 5, 10, 15%, vai sem repercussão em termos de hipóxia. Então, isso é cerca de 85 a 90% das pessoas têm uma COVID ambulatorial, porque não precisam não têm hipóxia, portanto, não precisam de suplementação de oxigênio. Na história natural da doença, cerca de 10 a 15% vão evoluir para as formas consideradas mais graves, que é a COVID moderada, a COVID grave e a COVID crítica. Esses pacientes são aqueles que têm uma relação de troca menor que 300. Então, quando você divide a PA de O2, os pacientes com COVID leve têm uma relação de troca maior que 300. Os pacientes que desenvolvem as formas mais graves têm uma relação de troca inferior a 300. É justamente isso. A relação de troca é você dividir a pressão arterial de oxigênio, que é colhida na gasometria, sobre a fração inspirada de oxigênio. Se esse valor tiver menor que 300, já caracteriza algum grau de hipóxia. E então esses são os critérios clássicos de internação hospitalar: saturação menor de 94, com uma frequência respiratória acima de 30 e uma relação de troca menor que 300. A COVID moderada é aquele paciente que tem uma hipóxia branda, então com uma relação de troca entre 300 a 235. Então, se você fizer a tomografia nesse paciente, que tem a COVID moderada, você vai ver um comprometimento ali de 30, 40, 50%. E os pacientes com COVID grave têm uma pneumonia mais intensa. A relação de troca já está menor, entre 150 a 235. A tomografia, provavelmente, nesse paciente está com acometimento acima de 50%. E os pacientes que já chegam numa fase crítica, né, então tudo isso que a gente está discutindo na avaliação inicial, eles já têm uma insuficiência respiratória muito grave, com uma relação de troca menor que 150, o que determina, na maioria das vezes, necessidade de ventilação mecânica, com intubação orotraqueal, condução do caso na UTI. Mas isso vem se mostrando diferente, né, com a questão da vacinação, visto que esse impacto das vacinas justamente vem no sentido de mitigar, de deixar atenuar os quadros clínicos. Então, esses percentuais são de antes do início da vacinação, quando não havia intervenção da história natural da doença, e provavelmente agora, com o avanço da vacinação, a gente vai ver cada vez menos esse tipo de evolução. Por isso que a vacinação precisa andar em ritmo rápido, para a gente salvar vidas, né? E discutir até mesmo imunização com terceira dose, reforço de dose para algumas populações mais vulneráveis. Uma outra forma de entender toda essa questão de fisiopatologia é que na fase 1, na fase de COVID leve, você tem uma agressão viral direta, principalmente no trato respiratório alto, e a maioria das pessoas ficam nessa fase porque tem uma resposta imunológica adequada para não deixar a doença evoluir para a fase seguinte, que é a de uma pneumonia viral. Tem aquelas fases que a gente discutiu, a pneumonia COVID moderada 2A, depois a COVID grave 2B, e aí cada vez mais a doença deixa de ter uma conotação de agressão direta pelo vírus, e sim de agressão pela própria resposta inflamatória. Então, na verdade, esse tipo de paciente em que você teve uma infecção viral muito importante, que acabou tendo acometimento pulmonar, depois eu vou mostrar isso, ele acaba levando a uma resposta imunológica inadequada, uma resposta imunológica extremamente dependente de mediadores inflamatórios ruins, como, por exemplo, interleucina 6, interleucina 10, TGF-beta, fator de necrose tumoral, o que vai levar à lesão de órgãos-alvo pela
pela agressão da própria resposta imune, e isso pode levar àquela fase que a gente chama de tempestade de citocinas ou hiperinflamação, que é a fase que o paciente já precisa de cuidados de terapia intensiva. E ainda existe uma fase 4, que é a pós-Covid, que são sequelas, ou também conhecido como Covid longo, post-acute COVID syndrome, que são sequelas da doença, tanto pela ação viral direta quanto indireta. Então, isso é como se comporta a Covid-19. Então, a definição de caso suspeito, e é importante que a gente mantenha a guarda alta, é o paciente que, num contexto de pandemia, tem um quadro agudo de febre, tosse e algum dos três sinais dos seguintes, né? Fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, mialgia, nariz escorrendo, dor de garganta, anorexia, náusea, vômito, diarreia. Isso parece muito amplo, mas no contexto de pandemia é bem isso. Nós temos que testar todos os pacientes que tenham a suspeição de caso de Covid leve, ou ainda pacientes que tenham suspeição de caso de síndrome respiratória aguda grave, porque é só desse jeito que a gente consegue definir os casos, consegue identificar, nós vamos daqui a pouco falar sobre o diagnóstico, isolar esses casos e poder, então, evitar que a doença seja transmitida para mais pessoas. Uma das grandes falhas que nós vemos muitas vezes é um paciente que acaba sendo ignorado, essa questão epidemiológica, e, por exemplo, fica um diagnóstico de uma crise alérgica, de uma bronquite, e o paciente não é isolado, não é testado, e acaba depois transmitindo para outras pessoas e não sendo conduzido de forma adequada. Existem alguns tipos de teste para diagnóstico, são três principais: os diretos, que se dividem em ensaios em testes com detecção de ácido nucleico, no caso do SARS-CoV-2, um RNA. Então, através do RT-PCR principalmente, você detecta a presença do RNA viral pela coleta de suave, de material de nariz e de orofaringe. É o gold standard, é o padrão ouro para diagnóstico da Covid-19. Mas eu vou mostrar qual é a melhor época para colher. Existem também os testes baseados na presença de antígenos, que são imunoensaios, mas que também são testes diretos, porque detectam a presença de um antígeno viral, geralmente a própria spike, um pedacinho da spike, indicando a infecção. É um teste que perde um pouco de sensibilidade, é menos sensível que o RT-PCR, que é o teste com ácido nucleico, mas ele ganha em termos de agilidade. É um teste que fica pronto muito rápido, em cerca de 40 minutos, uma hora. Ele é colorimétrico, então, ele dando positivo, você consegue ter certeza da infecção. O problema é que ele pode dar falso negativo. Ele ajuda bastante no dia a dia. Mas eu vou mostrar um gráfico que fica melhor explicado. E tem os testes de anticorpos. Eles podem detectar IgM e IgG, são interessantes para saber se o indivíduo já teve infecção prévia, ou ainda entender qual é a prevalência de Covid-19 numa determinada população. Mas não indicam necessariamente imunidade à Covid-19, porque esses anticorpos podem não ser neutralizantes, e mesmo pessoas que têm altos tipos de anticorpos neutralizantes podem se infectar, porque, como a gente viu, a defesa, o sistema imunológico, ele funciona não só através da resposta imune mediada por anticorpos, mas principalmente na Covid-19 pela resposta imune celular. Então, o melhor timing para se colher os testes de diagnóstico direto, principalmente o PCR e o teste de antígeno, é o segundo ou quinto dia. Então, aqui nós temos o pico de positividade. Então, entre o segundo e o quinto dia, o quarto dia, para ambos parece ser o melhor dia, mas quanto antes, melhor. Ambos os testes perdem bastante sensibilidade depois do sétimo dia, principalmente depois do 10º dia, porque, como a gente viu, a doença deixa de ser uma questão virêmica, e nos pacientes que evoluem para as formas mais graves é uma doença mais inflamatória. Então, o antígeno ou o RT-PCR deve ser colhido principalmente até o 7º dia, no máximo até o 10º dia. Depois disso cai muita positividade. E é justamente aí que você pode ter a possibilidade, em pacientes que tenham uma avaliação tardia, dos anticorpos. Aí sim, imagine um paciente que chegue no 17º dia de doença
com uma insuficiência respiratória aguda grave, você, obviamente, faz a tentativa de isolar para RT-PCR, mas vem negativo, mas tem todos os achados clínicos de COVID grave, e aí sim você pode lançar a mão dos anticorpos para tentar fazer diagnóstico. Lembrando que nos primeiros dias você não vai ter a presença de anticorpos pela janela imunológica, né, um fenômeno que todos nós conhecemos bem, então é por isso que nos primeiros dias de doença é necessário fazer testes diretos. Então, aqui tem a questão da perda da sensibilidade do antígeno, a sensibilidade do antígeno chega a 50%, 60%, 70% no máximo, enquanto o PCR passa dos 80%, então por isso o PCR é o teste de eleição. Uma boa sugestão é, caso o paciente esteja sintomático, ele faz primeiro o teste de antígeno. Se der positivo, está confirmado. Se der negativo, você faz o PCR. É uma sugestão, inclusive, do próprio centro, do CDC, Center for Disease Control. Lembrando que pacientes com Covid grave, pacientes que têm, então, necessidade de hospitalização ou que vão para a UTI, têm uma carga viral mais prolongada. São pacientes, geralmente, que têm algum fator de risco para maior viremia. Então, nesses pacientes hospitalizados, talvez você mantenha a conduta de fazer o PCR por mais tempo, até mesmo depois do 14º dia, porque esses pacientes têm uma carga viral mais prolongada por conta da deficiência do sistema imunológico em resolver. Então, o papel da sorologia a gente já discutiu, principalmente em identificar pessoas que chegam com diagnóstico tardio, pessoas que já passaram do 14º, 18º dia de doença, chegam já no estado mais grave, e aí você pode não ter o teste direto positivo. Como se faz o manejo terapêutico geral, né? Então, a gente discutiu em relação à COVID leve, é uma doença principalmente causada pela infecção direta, né? pela ação, os sintomas são pela ação direta do vírus, e o que nós devemos fazer, o mais importante, é a vigilância da hipóxia. Então, o controle clínico diário do seu paciente, quer seja por telemedicina, quer seja por visita domiciliar, sempre que possível com oxímetro digital, mantendo a saturação de 94 para cima, isso é bastante seguro em relação a levar o seu paciente até o 10º, até o 14º dia de história, sabendo que depois disso ele vai recuperar. Então, esse é o mais importante. Nós não devemos cair naquele discurso fácil que muitos falam, né? Manda dipirona dá dipirona e manda para casa. Não é isso. É tratar com sintomático, sim, usar analgésico, usar antipirético, usar dipirona, usar paracetamol quando necessário, porque a experiência de COVID é bastante desagradável, ainda que seja uma COVID leve. Em alguns casos, até mesmo usar anti-inflamatório não esteroide, paciente com cefaleia ou que esteja com congestão nasal, você pode usar descongestionante nasal, que esteja com muita tosse, usar xaropes expectorantes. Então, os sintomáticos, eles têm lugar em toda infecção de vias aéreas respiratórias, desde que no contexto de uma vigilância da hipóxia, que pode ser feita presencialmente ou por telemedicina hoje em dia. Nos casos de COVID leve, o que tem evidência científica são anticorpos monoclonais. Então, nós temos, atualizando vocês, 3 coquetéis de anticorpos monoclonais aprovados no Brasil pela Anvisa e também nos Estados Unidos, na Europa. São anticorpos que já são feitos por engenharia genética direto, pedindo a ligação do vírus contra as células. O problema é que essas medicações são muito caras e tem uma questão de dúvida sobre a ação neutralizante desses anticorpos monoclonais em relação às variantes, em relação à variante gama, à variante delta. Então, nós temos o anticorpo monoclonal da Roche, o anticorpo monoclonal da Lilly, e hoje foi aprovado um terceiro anticorpo monoclonal, uma empresa sul-coreana. Muito pouco usado por conta do preço, o custo é muito alto, não foi adotado pelo SUS, e a tendência geral é que não seja feita em larga escala por conta do alto custo. A medicação tem que ser feita hospitalar, é uma infusão única, mas que tem uma eficácia muito, muito importante. Ela reduz 70% de óbito e deve ser direcionada, quando feita, para pacientes com alto risco de progressão. Então, imagina um paciente que tenha mais de 70 anos, diabetes, hipertensão, então, nos primeiros dias de doença, é uma medicação que tem evidência científica em termos de impedimento de evolução
da Covid leve para as fases seguintes. Agora, o que não fazer? O que não fazer porque é ineficaz ou porque tem ausência de eficácia ou toxicidade. Uma série de medicações que foram publicizadas na pandemia, infelizmente, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, colchicina. Não se deve fazer corticoide oral inalatório, anticoagulante, antibiótico, vitamina C, D, zinco ou ozônio retal. Então, esse é o controle de uma paciente que faz, que acompanhou o COVID por telemedicina. Vocês veem aqui todas as saturações, medidas por horário, frequência respiratória. E, infelizmente, né, o que eu discuti em relação a não fazer, por que não existe eficácia? Essas são recomendações da Associação Médica Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tinnitusologia, e eu, pessoalmente, junto com o grupo de medicina baseada em evidência da LB, eu, mais a professora Suzana aqui da Unesp também, e outros colegas, nós fizemos um trabalho de revisão sistemática com meta-análise da literatura em relação a todas essas variáveis que a gente está discutindo aqui. Está disponível no site da ANB, no projeto Diretrizes, e infelizmente, como eu vou mostrar para vocês, não existe eficácia dessas medicações no tratamento da Covid leve, em termos de evitar que o paciente evolua para as formas mais graves. Essa mesma tópica que eu estou falando para vocês, eu acabei de fazer uma aula semana passada no Congresso Pan-Americano de Infectologia, apresentando esse trabalho que resume todo aquele conjunto de diretrizes que eu mostrei, foi publicado no World Medical Journal, e faz recomendações, então, na condução da Covid leve. E nós fizemos, só para explicar para vocês como foi a metodologia, né? Nós fizemos uma análise sistemática da literatura com meta-análise, usamos todas as intervenções que a gente discutiu e avaliamos esses dados pela escala GRADE. E o resumo é que não houve, lá no trabalho vocês podem ver toda a questão de quais foram os resultados, mas, resumindo para vocês, hidroxicloroquina, ivermectina, antibióticos, antivirais, como lopinavir, ritonavir ou remdesivir na Covid leve, esteroides, anticoagulantes, ou uso de plasma, ou nitazoxanida e colchicina, não foram benéficos em relação a mostrar uma evidência de eficácia, se avaliando, então, pela medicina baseada em evidência. Tem a questão dos anticorpos neutralizantes, que eu já falei para vocês, tem evidência, mas principalmente por conta do custo, isso não pode ser implementado. Além da Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Infectologia, diversos organismos mundiais, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, CDC, diversas outras do mundo inteiro, não recomendam esses tratamentos para a Covid leve que não tenham provas científicas de benefício. Só para fechar essa discussão, esse é um outro paper que o nosso grupo da Sociedade Brasileira de Infectologia publicou no American Journal of Medicine, dizendo que não é que a gente seja contra o que o pessoal chama de tratamento precoce, né? É que tratamento precoce foi uma falácia que foi usada para tentar endossar medicações que não funcionam. Todos nós somos a favor de um tratamento precoce, desde que tenham drogas efetivas que consigam impedir a evolução da história natural da doença. Em relação a pacientes que precisam ser hospitalizados, a gente já discutiu os critérios de internação, mas principalmente pacientes que tenham aí uma taxa, uma relação PaO2 e FiO2 menor que 300 e uma saturação menor que 93. Lembrando que isso tem que ser levado principalmente em conjunto com alguns fatores que a gente sabe que tem mais risco de Covid grave, diabetes, doença cardíaca, doença respiratória crônica, doenças renais crônicas, imunossuprimidos, principalmente pacientes transplantados, gestantes e pessoas que tenham alterações cromossômicas. A tomografia, como a gente já discutiu, é uma ferramenta importantíssima e deve ser feita em todo paciente em que se considere hospitalização, que tem hipóxia, porque ela mostra de forma com valor prognóstico lesões que podem se caracterizar como hipóxia nos dias seguintes. Então, a lesão clássica é vidro fosco, periférico, e a quantificação desse vidro fosco, que vem em porcentagem, principalmente acima de 50%,
mostram que o paciente provavelmente vai precisar de oxigênio nos próximos dias, se já não precisa no momento em que você está vendo o paciente. A gente já discutiu os principais fatores de risco, mas é importante dizer da imunossenescência, o envelhecimento do sistema imune. Então, a maior taxa de óbito se vê em maiores de 80 anos, depois maior de 70, 60, 50 e aparentemente para nos 50 anos. Sexo feminino é fator protetor e aquelas doenças, aquelas comorbidades que a gente já discutiu, doença cardíaca crônica, pulmonar crônica, doença renal crônica, diabetes, obesidade de forma isolada, mesmo em paciente jovem, doenças neurológicas, demência, neoplasias em geral e cirrose hepática de moderada a grave. Existem alguns fatores imunológicos contributivos muito importantes, o que eu quero lembrar a vocês que uma das populações, as duas populações que merecem mais preocupação são os idosos, principalmente acima de 60, 70 anos, e pacientes que tenham sido submetidos a transplante de órgão sólido, não só em relação à maior progressão para a doença, mas também o menor proteção dado pelas vacinas. Existe um score de mortalidade, né, que é o score 4C, que você usa aquelas variáveis que a gente discutiu e te dá um grau de baixo, intermediário, alto ou muito alto na hora que você avalia esse paciente. As variáveis são basicamente o que a gente já discutiu: idade, sexo, número de comorbidade, frequência respiratória, saturação, a escala de Glasgow em relação à coma, ureia e o PCR, que é a proteína C reativa. É uma ferramenta bastante útil para você conseguir predizer a gravidade no paciente que você está avaliando. Aqui desconfigurou, eu ia mostrar para vocês a fisiopatologia da forma pulmonar. Ela é principalmente causada na COVID moderada, na COVID inicial, por um acometimento de alvéolo. Então, existe um exudato alveolar que se forma dentro do saco alveolar, e isso impede a troca de oxigênio, essa lesão inicial. E depois a fase pulmonar, ela tem, além da questão do preenchimento alveolar com exudato, da lesão endotelial. Na verdade, é uma tromboinflamação que se faz no endotélio capilar pulmonar, então se junta tanto a lesão alveolar quanto a lesão endotelial, e isso faz com que a hipóxia seja mais marcada. E na fase 3, na fase de tempestade de citocina, toda uma questão relacionada à lesão de órgão-alvo pelas citocinas inflamatórias, que a gente discutiu, interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral, que vão levar, então, à insuficiência de vários órgãos, choque séptico, coagulopatia e óbito dos pacientes. O que nós temos para fazer para os pacientes hospitalizados? Obviamente, a primeira coisa mais importante é corrigir a hipóxia, então, a suplementação de oxigênio. Para os pacientes hospitalizados com alto fluxo de oxigênio, dexametasona, anticoagulação profilática, lembrando que é uma doença que causa tromboinflamação, principalmente endotelial. Para os pacientes com COVID, principalmente COVID grave ou COVID crítica, que estão em UTI, e que tenham evidência, principalmente por aumento de procalcitonina, deve ser feita antibiótico terapia para pneumonia secundária, mas tem que ser bastante criterioso. E existem medicações que estão sendo avaliadas para uso, que é o Remdesivir, que é um antiviral, e inibidores de interleucina 6, que seriam imunomoduladores. Eu vou discutir daqui a pouco isso com vocês. Então, na verdade, o manejo de casos hospitalizados vai por cuidados gerais, anti-inflamatórios, anticoagulantes, suplementação com oxigênio e, em alguns casos, ou está sendo discutida a possibilidade de antiviral. O mais importante é a oxigenoterapia não invasiva. Então, a nossa meta é sempre manter a saturação igual ou acima de 90, e, se possível, mais próximo de 94, né? Então, você começa com catéter nasal de O2, 1 litro, podendo chegar até 6 litros. Caso seja um fluxo maior, você pode colocar uma ventilação de alto fluxo não invasiva, como as máscaras não reinalantes, e se você tiver a despeito de tudo isso, uma saturação muito baixa, com aquela relação de troca baixa, pode ser considerada, então, a ventilação invasiva. Falei para vocês também do corticoide. Então, esse foi o estudo Recovery, publicado em agosto do ano passado, que mostrou uma redução de 60% de óbito em paciente
em que você faz dexametasona na dose de 6 miligramas por dia, por 10 dias, mas isso somente para paciente hospitalizado, que tem lesão pulmonar. Não faz o menor sentido usar corticoide para paciente com COVID leve. Então, todo paciente com COVID hospitalizado deve fazer uso de corticoide e, preferencialmente, então, de dexametasona, que é o corticoide que tem mais evidência. Anticoagulante, também, todos os pacientes hospitalizados devem fazer uso de anticoagulante em dose profilática, pode fazer heparina não fracionada, enoxaparina. Então, por conta da lesão de tromboinflamação, esses pacientes têm alto risco de tromboembolismo pulmonar, TVP, trombose venosa profunda, AVC, infarto agudo do miocárdio e outros fenômenos tromboembólicos. Para uso de antibiótico, não se deve fazer para todo paciente hospitalizado, mas sim aquele que tem alta suspeição de infecção bacteriana, principalmente aqueles pacientes que piorem a função pulmonar a despeito de todos os cuidados e que tenham a procalcitonina aumentada. Em relação ao remdesivir, é um antiviral que tem desfechos favoráveis em alguns ensaios clínicos. Vocês veem aqui um compilado de diversos guidelines internacionais. A Organização Mundial de Saúde sugere contra o uso do remdesivir, mas o NIH, que é o National Institute of Health, o Infectious Disease Society of America, o consenso japonês, o consenso alemão, o National Health System, que é do Reino Unido, e o NICE, todos eles recomendam o uso de remdesivir, mas somente em pacientes hospitalizados que dependem de oxigênio. Então, remdesivir não é para ser feito em paciente com COVID leve, também não é para ser feito em paciente que já esteja entubado em ventilação mecânica. Nos pacientes, então, hospitalizados. Existe muita discussão sobre esse tema, foi publicado recentemente, quinta ou sexta-feira passada, uma revisão da Cochrane, não mostrando tanta evidência para o uso de remdesivir, falta mais trabalho, estão sendo feitos trabalhos de vida real, mas é uma droga que pode ser considerada, levando em consideração o alto custo. E tem também o tocilizumab, que é um inibidor de interleucina 6, que também tem resultados ainda conflitantes na literatura e que pode ser usado nos pacientes com COVID que não estejam entubados, que não estejam em ventilação mecânica. Então, como discussão final nesse resumão, nós temos que a suspeição clínica e testagem universal é essencial para a gente conseguir identificar os pacientes que potencialmente estejam infectados e evitar a transmissão. Nas formas leves, o tratamento é sintomático, mas é fundamental o monitoramento da hipóxia. Nas formas moderado a grave, internação, oxigênio, dexametasona, antibiótico e anticoagulação profilática. Nas formas críticas, elas devem ser tratadas em UTIs especializadas. Na COVID hospitalizado, remdesivir e tocilizumab pode ser considerado caso a caso. As condutas, como a gente sempre deve fazer, baseadas em evidência, e o controle da doença só vai ser possível com regras de prevenção que a gente sempre bate, né? Uso de máscara, distanciamento social e vacinação em massa. Quero terminar a minha apresentação convidando a todos para vocês conhecerem meu projeto de divulgação científica, que já tem mais de 10 anos, que fica albergado no website drbarbosa.org, que tem ramificações no Instagram, @drbarbosa, Facebook, Dr. Alexandre Barbosa, tem um canal no YouTube também, com meu nome. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para questões que vocês tenham em relação a esse tópico. Professor, muito obrigada pela apresentação. Acho que foi muito importante para todos, né? A gente conseguir fazer uma revisão da Covid-19, né? Considerando todo o tempo que a gente tem enfrentado a pandemia. A gente recebeu uma questão, eu vou ler aqui. Professor, o senhor comentou sobre a confusão... Oi? Falou alguma coisa? Professor, Não. O senhor comentou sobre a confusão entre Covid e rinite. Diante disso, é possível, sem o exame, diferenciar Covid de gripe ou de rinite? Se sim, quais as diferenças? Excelente pergunta. Não é possível. É impossível, num cenário de pandemia, somente com sinais clínicos,
diferenciar uma rinite alérgica, uma crise de rinite alérgica, uma reacerbação de rinite alérgica de Covid. Ainda mais no contexto de pessoas vacinadas, em que a gente sabe que a doença se torna muito mais branda. Num cenário de pandemia, lembra que eu coloquei a definição de caso suspeito da Organização Mundial de Saúde? Se você tiver sinais de suspeição, você deve se isolar e ser testado, e ser testado aí não tem jeito se for, vamos dizer assim, se eu tenho baixa suspeição de Covid, por exemplo, vamos colocar um caso clínico aqui. Eu estou espirrando e meu nariz está escorrendo, mas eu tenho rinite alérgica, eu acho que é só uma exacerbação. Mas eu estou num cenário de pandemia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me isolar, fazer o teste, e aí tem que ser o teste RT-PCR. Lembrar que ele é o que tem que tem maior sensibilidade, menor chance de falso negativo. Naquela janela de oportunidade também melhor, entre terceiro ou quinto dia. A gente cansa de ver, inclusive, no, em ambientes hospitalares, pessoas minimizando os sintomas e acabando transmitindo Covid para outras pessoas. Ou seja, nos primeiros dias acha que é uma rinite, aí depois no quinto dia perde olfato, perde paladar, mas já transmitiu para muita gente. Está havendo um surto de Covid-19 em hospitais de Porto Alegre, justamente porque o pessoal baixou a guarda. Então, suspeição clínica, mesmo que seja mínima, significa isolamento e testagem. Muito obrigada, professor. A gente tem mais uma questão. Professor, por que e como a memória imunológica gerada pela vacinação é diferente da gerada pelo contato com vírus no ambiente? É diferente porque você não tem a interação de replicação do vírus. Então, não, vocês veem que todas as vacinas COVID, elas não são feitas, nenhuma delas, com um vírus atenuado. Então, nenhuma das vacinas, Coronavac, que usa plataforma de vírus inativado, a Janssen e a Pfizer e a Oxford AstraZeneca, que usam vetor viral, e a Pfizer, que usa RNA, todas elas não têm ciclo replicatório. Você dá ou o vírus inteiro, ou um pedaço da proteína, ou um pedaço do RNA para o sistema imune trabalhar. Agora, quando você tem uma infecção natural, e isso existe para outras doenças, o exemplo é a vacina de febre amarela. A vacina de febre amarela é feita com vírus atenuado. Ele faz um ciclo de replicação, ele mimetiza. Ele não mimetiza, não, ele faz um ciclo de replicação. Isso dá uma resposta imunológica muito mais potente, com alguns riscos. Né? A vacina de febre amarela pode levar a a doença vacinal. Em cada 1 milhão de doses que você faz de vacina de febre amarela atenuado, tem, infelizmente, uma taxa de óbito de 1 a 2 pessoas por milhão de doses aplicado. É por isso que na vacina Covid nem se questionou fazer vacina de vírus atenuado, foi direto para todas as plataformas que temos de vírus inativo. Ou seja, é óbvio que é uma estratégia menos imunogênica do que você se expor ao vírus, mas não faz sentido nenhum, por favor, iniciar a discussão de imunidade de rebanho com o próprio vírus, porque o preço por isso não é tolerável numa sociedade minimamente civilizada. Veja o que aconteceu no Brasil, por exemplo, né? Mais de 500 mil de óbitos, chegando aí nos 600 mil, calculando, né, os epidemiologistas calculam que cerca de 300 a 400 mil óbitos poderiam ser evitados se a gente tivesse feito as regras de prevenção, mais comprado as vacinas na hora em que elas foram disponibilizadas. Muito obrigada, professor. A gente não recebeu mais questões, então agradeço novamente pela presença do senhor e podemos dar continuidade agora com a palestra do Dr. Hélio. Muito obrigada. Eu quero me despedir de vocês, pedir desculpas ao professor Hélio, eu não posso ficar porque já tenho um outro compromisso, uma outra aula, mas agradeço muito o convite da Liga e mando um abraço muito forte para o meu amigo Hélio. Boa noite.